A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, trouxe mais uma vez uma palavra que Jesus colocou hoje em meu coração, como Ele sempre coloca. E incrivelmente é uma palavra que realmente eu estava precisando ouvir. Pessoas da minha família também precisam ouvir hoje. Você aí talvez precise ouvir também. Então, por isso que a gente deve confiar que todos os dias a palavra de Deus ela se renova e ela é encaminhada a pessoas certas. Todos os dias Deus nos prova isso. E quando estamos nessa caminhada com Deus, estamos tentando servir o reino de alguma forma, tentar passar as mensagens que Deus quer que passamos. Elas são incrivelmente direcionadas a nós mesmos, para que a gente possa direcionar a outras pessoas. Por isso o Evangelho de Deus é maravilhoso. São palavras vivas, renovadas, direcionadas. Amém? Vou ler para você, depois nós conversamos sobre ela. Ela está em Jó. Jó, capítulo 36. O versículo eu vou ler do 5 ao 10, que vai nos dizer assim: Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. É grande na força, na sua compreensão, não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes, com os reis no trono os assenta para sempre, e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Bem, gente, essas palavras. Então, a gente sabe que aqui era um discurso de um dos amigos, Eliú, né? Eliú era um dos amigos de Jó, que estava tentando aqui no quarto discurso dele, aqui que foi já o quarto discurso dele, ele tentava explicar a Jó, falar da bondade de Deus, explicar a Jó tudo que ele estava sentindo, e tentando dar explicações, porque Jó se achava não merecedor de tudo aquilo que estava passando. E realmente não era, né? Mas a mensagem aqui para nós é que nós agora temos a história de Jó para vê-la, para ouvi-la, mensagens que nós tiramos dessa passagem de Jó, que aqui o amigo de Jó estava tentando falar da grandiosidade de Deus, né, em perdoar, em Deus ouvir as orações de uma pessoa aflita. Aqui ele está falando de coisas que nós sabemos, né? Todos nós sabemos da grandiosidade de Deus, da misericórdia de Deus. Mas aqui Jó nunca tinha ouvido uma história como a dele. Não tinha história de Jó nas escrituras ainda. Apesar de Jó ser religioso, ser uma pessoa de Deus, temente a Deus, ele estava passando por aquilo ali. Então Eliú queria explicar a ele que não era para ele focar na dor, que Deus estava querendo discipliná-lo de alguma forma, que Deus usa
Deus usa a dor como disciplina. Às vezes, para nós agora, nós temos que perguntar não o porquê que estamos, não nos revoltarmos, não querer acusar a Deus por que estamos passando por aquilo. Nós temos que tentar e perguntar em nossas orações o porquê, o que, não o porquê. O que Deus quer nos ensinar com aquilo ali, com aquela disciplina. A dor é uma disciplina de Deus para nos chamarmos, para nos atentarmos a coisas que nós estamos fazendo, ao abandono de Deus, para nos chamar mais para perto de Deus, né? Porque nós sabemos que o inimigo quis usar Jó para mostrar a Deus que ele adorava a Deus porque ele tinha tudo. Só que hoje nós sabemos disso, mas Jó na época ele não sabia. Então, ele se questionava por que ele estava passando por aquilo ali. E os amigos, esse amigo aqui, os outros até acusavam, diziam, talvez tu fez algum pecado, talvez isso. E esse aqui não, esse aqui tentava dizer a ele, olhe para as estrelas, olhe para o universo, olhe para tudo que Deus criou. Por que isso? Porque quando nós olhamos para tudo que Deus é capaz, para tudo que Deus criou, para tudo que Deus fez em nossas vidas, para que a gente tenha certeza que Deus é maior que aquele nosso problema. Porque quando o problema nosso é dinheiro, doença, nós nos desesperamos, nós ficamos fragilizados, nós corremos pedir ajuda a Deus. Pode ver, quando estamos com problema de doença, nós nos apegamos a Deus. Então, muitas vezes, Deus vai usar esse tipo de atração para nos atrair a Ele, para ali Ele mostrar quanto Ele é necessário em nossas vidas. E nós temos que aprender daí que Ele não é necessário em nossas vidas como um gênio da lâmpada. Ele não é necessário em nossas vidas só quando nós precisamos. Então a gente vai ali, esfrega a lâmpada e ele aparece. E nós pedimos o que é bom para nós. Não. Temos que não só buscá-lo diariamente temos que buscar e viver principalmente na obediência. Porque quando começamos a viver com Deus, nós somos obrigados a obedecer o que Ele quer de nós. Assim como todas as histórias, todos os dias aqui eu leio, todas as histórias, toda palavra que a gente lê, nós sabemos que Deus é assim. Deus é aquele amor imenso, Deus é obediência e Deus é justiça. E Deus age com cada um de nós com amor, obediência e justiça. Então, conforme a sua obediência, conforme a sua busca, conforme a sua vida com Deus, é assim que Ele vai fazer justiça com você, né? Porque aqui diz, ó, Deus abençoa o justo e negativo. Deus julga o perverso. Deus julga o perverso.
Mas Deus, Ele ouve, Ele nos ouve quando nós precisamos. Antes de julgar, nós temos que procurar a nos reconciliarmos com Deus. Porque se você está passando um período difícil, enfrentando doença, se você endurecer seu coração e não pedir desesperadamente a Deus no primeiro momento, mais vai se prolongar a sua dor. Você tem que primeiramente se humilhar aos pés de Deus e pedir desesperadamente pelo auxílio de Deus. Nunca endurecer seu coração. Porque tem pessoas que acham, Deus está me castigando, e daí você tem que cuidar muito dos seus pensamentos, a forma de que você pensa, a forma de como você vê as coisas, e não achar que Deus está lhe punindo. Deus está lhe punindo com aquela doença. Não pense assim. Você tem que pensar que Deus está querendo lhe aproximar de alguma forma, está querendo disciplinar você usando a doença, porque Deus faz isso. Ele vai usar a sua dor para aproximar você dele. Assim Deus fazia com aquele povo todo de Israel, quando eles estavam distante de Deus, adorando aqueles outros deuses, fazendo tudo que é coisas horríveis, que feriam os olhos de Deus. Ele aplicava ali um castigo, aí o povo ligeirinho já aplicava um jejum, já se ajoelhavam todos juntos, adoravam a Deus e Deus amolecia já e já enchia eles de bênçãos. E assim é com nós. Deus só quer que a gente se renda a Ele, dependa dEle, e não só nas horas difíceis. Nós temos que estar sempre com Deus em nossa vida, diariamente. Temos que estar em comunhão com Deus, estar com Deus diariamente, não é só nós todo dia rezar, todo dia pedir a Ele, todo dia agradecer, não. É nós obedecermos como Ele quer que andamos, como Ele quer que vivamos. Então é isso que Deus quer de nós. E depois desse discurso aqui de Eliú, logo em seguida Deus falou com Jó. Jó não aguentava mais de tanto sofrimento. Além de ter perdido tudo que a gente sabe da história dele, ele estava num sofrimento terrível de saúde. Então Deus apareceu para acabar com todo aquele sofrimento. Então, assim é Deus com nós. Clame logo a Deus, clame a Ele, peça ajuda. Não endureça o seu coração, porque é através dele que Deus vai ouvir o seu clamor. Amém? Então, vou deixar essa mensagem, uma mensagem, eu disse que Deus me colocou hoje aqui para falar. Nós aqui estamos passando por um período de doença. Não é doença grave, mas é doença. É de um bebezinho doente, nossa família. E eu tenho certeza que essa palavra pode atingir corações. Espero que Deus tenha me colocado aqui para que ouçam essas palavras. Talvez seja para mim também, mas eu, graças a Deus, estou andando em obediência a Deus. Estou orando e pedindo. E
Espero que essa mensagem seja para você aí também, que venha lhe ajudar de alguma forma. Amém? Então se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe e fique com essa palavra de Deus no seu coração hoje. Amém? Glória a Deus.